Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de deixar uma palavra para o coração de vocês, através deste vídeo, e também fazer uma oração. Na verdade, eu gostaria primeiro de fazer a oração e depois eu quero deixar uma mensagem de Deus para o seu coração. Aonde você estiver, eu oro para que o Espírito Santo, ele alcance o teu coração agora. Eu oro para que o Espírito Santo, ele console o teu coração, ele fortaleça a tua fé, ele renove as tuas forças. Eu oro para que o Espírito Santo, ele remova as enfermidades e as dores do teu corpo e da tua alma. Eu oro para que o Espírito Santo quebre as cadeias e as prisões espirituais que porventura estiverem sobre a tua alma. Se você está neste momento angustiada, perturbada, aflita, com aquela sensação de abandono, de que está sozinha, com medo, seja livre no nome de Jesus. Se você está preocupado, se você se sente sem saída, seja livre dessas prisões espirituais. Você, homem que está preocupado porque as portas não se abrem, que as portas se abram para você agora, através desta oração. Que o espírito de bloqueio nos teus caminhos seja removido no poderoso nome de Jesus. Você que está com o seu lar em guerra, em perturbações, você não consegue ter paz, não consegue ter alegria no relacionamento com o seu marido, seus filhos, ou com a sua esposa, com seus filhos, seja livre você e a tua casa e receba paz. O Espírito Santo te dá paz agora. Que toda ansiedade e preocupação em tua alma seja removida e a paz do Senhor desça sobre tua vida agora. Toma posse, porque enquanto você crê que através desta oração o Senhor está trabalhando por ti, quando terminar este vídeo, você já vai ter um sinal da parte do agir do Senhor na tua vida. E depois você vai ter a solução do problema. Toma posse em nome de Jesus. Pai, eu te peço e te agradeço pela vida de cada pessoa que está agora ouvindo esta oração e recebendo com fé. Faça na vida delas além do que nós temos pedido agora, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu quero compartilhar com vocês Atos, capítulo 9. Antes de ler, eu quero dizer para os irmãos. O tema que Deus colocou no meu coração é: enquanto você ora, Deus está trabalhando além das suas necessidades. Vou repetir, enquanto você ora, Deus, ele está trabalhando e ele trabalha além das suas necessidades. Deus não vai só resolver ou trazer uma resposta naquilo pelo qual você está orando. Deus vai trazer uma resposta e agir além do que você tem orado e tem pedido para ele agir. Toma posse disso. Guarda isso. Enquanto você ora, Deus trabalha além das suas necessidades, porque Deus sempre faz além. Amém? Eu quero trazer em Atos 9 essa revelação. Capítulo 9, versículo 10. E havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão: Ananias, diante do que prontamente ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: apronta-te e vai à rua que se chama Direita, e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Eis que ele está em oração neste momento. Tá vendo? Olha que coisa extraordinária. Saulo, a Bíblia diz que quando ele teve aquele encontro com Jesus no meio do caminho para Damasco, ele fica cego. E agora ele é levado para casa
de um homem chamado Judas, não aquele que traíra Jesus, mas um homem que se chamava Judas. Hospedou Saulo. E Saulo fica na casa deste homem. A Bíblia diz que Saulo agora está cego e ele agora está em oração e não comeu e nem bebeu durante 3 dias. Ou seja, Saulo estava em oração e em jejum. E a Bíblia diz que enquanto Saulo estava orando, o Senhor estava trabalhando por ele do outro lado. Enquanto Saulo estava orando e jejuando, Deus estava trabalhando por ele no outro lado. Deus aparece em visão a um discípulo chamado Ananias e fala para Ananias: olha, vai até a rua direita, vai até a casa tal, chama pelo nome do homem tal, e lá está um homem chamado Saulo, e ele está neste momento em oração. Olha que coisa extraordinária, irmãos. Olha que coisa tremenda. Sabe qual é a revelação de Deus? Sabe o que o Espírito quer que a gente entenda? É justamente isso. O poder que há na oração. O poder que há enquanto você ora. Saulo estava cego e muito provavelmente ele estava orando para recuperar a sua visão. O Senhor observava Saulo em oração. Deus está observando você em oração. Deus está contemplando as tuas orações. Deus está trabalhando enquanto você ora. Porque olha que interessante, ele está em oração neste momento. Então, enquanto Paulo estava lá orando, Deus estava trabalhando por ele, do outro lado, com uma pessoa que ele nem conhecia, com um discípulo do Senhor, dando para o discípulo do Senhor uma visão sobre Saulo. E Saulo nem conhecia. E o discípulo conhecia de ouvir falar sobre Saulo. Mas olha como Deus faz. A oração, ela permite com que Deus trabalhe por nós, além das nossas necessidades. Você vai entender por quê. Mas o que eu quero que você entenda é, enquanto você ora, Deus está trabalhando. A Bíblia fala em Isaías 64, verso 4, eu gosto desse versículo, que fala que desde a antiguidade nunca se ouviu, nunca com os ouvidos se percebeu, e nunca com os olhos se viu um Deus além do nosso Deus, que trabalha para aqueles que nele esperam. Mas que espera como? Em oração. Enquanto você está orando, você permite Deus trabalhar. Enquanto você ora, você está permitindo Deus agir. Eu costumo dizer que enquanto a gente ora, Deus age. Quando a gente para de orar, Deus para de agir. Mas ele para de agir não porque ele não consiga agir, porque ele é soberano, ele é Deus, mas porque Deus precisa que o seu povo ligue na terra para ser ligado na onde? No céu. Por isso que Jesus falou para Pedro: Pedro, eu vos dou as chaves do reino dos céus, tudo que vocês ligarem na terra será ligado na onde? No céu. Jesus estava falando sobre oração. Que quando você ora aqui embaixo por determinada coisa, situação, saiba que a sua oração não é em vão. Deus está lá em cima, no céu, movimentando os anjos dele e a mão dele para poder agir em resposta do que você tem orado e trabalhar por você. E foi assim que o Senhor fez na vida de Saulo. Enquanto ele estava lá orando, investindo no espírito, porque veja, Saulo ele tinha um problema no físico, que era a cegueira. Mas ele estava investindo na onde? No espírito. Oh, calabassubriandas. Olha a revelação, eu amo a revelação de Deus, irmãos. Olha que coisa extraordinária. Saulo estava com um problema no físico, que era a cegueira. Mas ele estava investindo aonde? No espírito. Deus está falando para você. Eu sei que você está com esse problema financeiro. Eu sei que você já entregou o currículo e a porta não abre. Eu sei que as dívidas estão aumentando. Eu sei que os credores estão batendo na porta, cobrando. Eu sei que esse problema dentro da casa, da família, do casamento, parece que está piorando. Eu sei que a situação está difícil. Eu sei que lidar com esse filho está difícil, com o marido está difícil, com a esposa está difícil. Eu sei que parece que as coisas não caminham, não andam. Eu sei que essa dor, essa enfermidade apareceu para tentar te destruir. Eu sei, está tudo no físico. Mas Deus está falando assim, ó, foca no espírito. Foca na sua vida espiritual, foca no espírito. Porque, irmãos, o espiritual governa sobre o natural. O espírito governa sobre o natural. Tudo que Deus vai fazer no natural, primeiro ele começa no espírito. Invista no seu espírito.
Em outras palavras, Deus quer que você ore, Deus quer que você jejue, Deus quer que você se consagre, Deus quer que você mantenha relacionamento e comunhão com o Espírito Santo, Deus quer que você mergulhe mais na palavra, Deus quer que você entre mais na comunhão com Deus. Porque tem pessoas que estão me ouvindo agora, que os problemas no natural têm roubado o seu foco, têm tirado você e o teu foco do Senhor Jesus. E Deus está falando hoje através desse vídeo que Ele vai restaurar suas forças, vai renovar tua fé para que você volte a se apresentar diante do Senhor e caminhar com Ele para que Ele possa trabalhar por você. Saulo tinha um problema no físico, mas ele estava focado na oração e no jejum. Meu Deus. E orando, pedindo ao Senhor misericórdia. E a Bíblia diz que agora, esse servo do Senhor, chamado Ananias, ele atende ao chamado de Deus, vai até a casa de Saulo, e quando chega lá, no verso 17, olha o que a Bíblia diz. Então Ananias foi e entrando na casa, impôs sobre ele, Saulo, as mãos, declarando: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me a ti para que tornes a ver e fique pleno ou cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos algo parecido como umas escamas, e ele passou a ver de novo. E em seguida, levantando-se, foi batizado. E depois de se alimentar, ganhou novas forças e passou vários dias na companhia dos discípulos em Damasco. Olha o que Deus fez por Saulo. Olha o poder, irmãos, da oração. Olha como Deus honra a tua busca e a minha. Olha como não é em vão, por isso que a palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, Jeremias 29, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares com todo o vosso coração, e eu serei achado de vós, diz o Senhor. Ou seja, vocês não vão perder tempo, vocês não vão se esforçar à toa. Se vocês me buscarem com todo o coração, vocês vão me encontrar. Vai ter resposta das suas orações. E olha o que aconteceu com Saulo. Lembra que eu falei que Deus trabalha, enquanto a gente ora, Deus trabalha além das nossas necessidades, muito além? Olha só o que aconteceu com Saulo. Saulo precisava apenas da cura da vista. Mas Deus fez algo muito, mas muito maior. Além de curar ele da cegueira, do problema físico, Deus encheu e batizou ele com o Espírito Santo. E ainda por cima, Saulo foi batizado nas águas e recebeu o poder do Espírito Santo, além da cura da sua visão. Ou seja, Deus fez além do que ele estava esperando, porque Saulo não esperava. A Bíblia fala que Deus havia aparecido em visão para Saulo, falando: olha, virá até você um homem chamado Ananias, ele vai orar por você, para que você fique curado. Então, quando o Senhor revelou para Saulo também que viria até ele um homem chamado Ananias para orar por ele, para ele ser curado da cegueira, Deus não falou que ia batizar ele com o Espírito Santo. Deus não falou que ia encher ele do Espírito Santo. Ou seja, Deus guardou isso para o momento certo. Oh, glória! Sabe o que Deus está falando, irmãos? Tem muita coisa que você está orando, que você acha que Deus só vai fazer aquilo. E Deus está falando assim: eu vou te surpreender. Eu vou surpreender ele. Eu vou surpreender o Tiago. Eu vou surpreender a Maria. Eu vou surpreender o José, o João. Eu vou surpreender você. Deus está falando assim: ó, eu vou te surpreender. Você vai ver que aqueles que buscam ao Senhor com todo o coração nunca saem decepcionados e envergonhados. Porque Deus honra. Deus está falando assim, ó, Deus vai te honrar. Deus está falando assim, ó, eu vou te honrar no tempo oportuno. Continue se humilhando, como diz a palavra do Senhor. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que ao tempo dele, não o nosso, ele nos exalte. É o tempo de Deus, não o nosso. O nosso tempo é continuar se humilhando. E o tempo dele, no momento certo, nos exaltar. Não se preocupe, porque a exaltação pertence a Deus. A honra pertence a Deus. O exaltar e o abater é de Deus. A minha e a tua preocupação tem que ser uma só: continuar se humilhando debaixo da potente mão dele, como Saulo fez. Ele ficou se humilhando debaixo da potente mão de Deus, em oração, em jejum, em quebrantamento. E o Senhor o surpreendeu, fez além do que ele esperava. Deu algo muito, mas muito maior para ele: o Espírito Santo e o seu poder. Ou seja, tudo que Saulo precisava. Já pensou se Deus tivesse dado apenas a cura da visão?
e Saulo ia continuar vazio do Espírito Santo? Ele ia sair dali e ia voltar a ser o Saulo que ele era. Aquela experiência não teria resultado nenhum. Porque sem a presença do Espírito Santo, tudo é vazio. Então, Deus, Ele sempre vai fazer além, mas desde que a gente permaneça em oração, porque a oração permite que Deus trabalhe, e a oração cria um ambiente sobrenatural. A oração é como se fosse você aplanar os caminhos para que depois você passe por ele. Quando você e eu, nós oramos, nós estamos aplanando o caminho, nós estamos preparando o caminho. Para quê? Para nós mesmos passar. Mas quando a gente passar, o caminho vai estar aplanado e não torto. É por isso que a Bíblia fala em Isaías 45, eu, o Senhor, irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos. Porque, irmãos, quando você ora, você está aplanando os teus caminhos para que você passe. Quando você não ora, teus caminhos ficam tortuosos. Por isso que agora o Senhor vem, em Isaías 45 fala, eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos que estão tortuosos, quebrarei portas de bronze, destruirei ferrolhos de ferro. Mas para quem o Senhor está falando isso? Para quem ora, para os que oram. Oh, eu nunca vi isso, é verdade. Revelação de Deus. Você já leu Isaías 45? Que Deus fala que Ele vai adiante de ti para endireitar caminhos tortuosos? Pois bem, Ele está falando isso, mas para um povo que ora, para um povo que clama. É por isso que, se eu não me engano, no versículo 15, está escrito que verdadeiramente Tu és um Deus que te ocultas, te esconde. Por quê? Deus muitas vezes se oculta para a gente buscá-lo, para a gente procurá-lo. Buscar-me-eis e me achareis, ou seja, eu estou oculto, eu estou escondido, de propósito, só para que você se disponha a orar, me buscar, para me encontrar. Ou seja, Deus permite muitas vezes o silêncio, Deus permite muitas vezes um cenário que parece que não vai mudar a situação e parece que Deus está em silêncio e não está ouvindo nada, mas na verdade Ele está testando o meu e teu coração e Ele quer na verdade que eu e você nos esforcemos mais para orar e buscar e se derramar para que Ele possa trabalhar. Eu quero deixar essa palavra para vocês. As revelações são profundas e eu não consegui um vídeo falar tudo. Por isso nós vamos, se Deus permitir, assim quiser, nos organizar para a gente fazer uma live juntos. E eu vou estar comunicando vocês com antecedência. Mas eu quero pedir para você, se inscreva no canal, ajuda a crescer o canal para que mais pessoas sejam abençoadas e para que você também não perca a palavra que sempre o Espírito Santo me der para poder compartilhar com vocês. Eu abençoo você, tua casa e tua família. Eu declaro que através desta palavra, tudo já está resolvido na sua vida em nome de Jesus. Compartilha, se inscreve, ativa o sino para você sempre receber a palavra. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.